Olá, amigo. Muito tem se falado, muito material tem sido produzido a respeito dessa eleição do próximo dia 2 de outubro, domingo agora. Mas eu vejo que muito pouco tem se produzido, as pessoas não têm conversado com o cidadão comum, com o trabalhador, aquele que trabalha na construção civil, na indústria frigorífica, no varejo, no comércio, e que passa o dia inteiro, muitas horas trabalhando, chega em casa cansado, toma um banho, encaminha as crianças, come alguma coisa e vai deitar. Muitas vezes não consegue nem consumir informação. Então é para você que eu quero falar, é para você, sobre as duas possibilidades que nós temos hoje se colocando como alternativa. Uma é a continuidade do projeto de governo que está em curso nos últimos quase 4 anos, e o outro é a volta daquele projeto que nós já tivemos nos últimos 16 anos, 14 anos diretamente pelo PT e depois pelo seu sucessor, Michel Temer. Então, que interesses estão envolvidos nesses dois projetos? Esqueçam os outros. Esqueçam, porque não tem condição de chegar e a gente precisa entender que ou é um ou é outro. Então, vamos ampliar um pouco a nossa visão e pensar naquilo que nos afeta diretamente. Você, trabalhador, esse que eu descrevi, que trabalha muito e tem pouco tempo para o lazer, para a informação. O que nos interessa? Um país que nós tenhamos emprego e a tranquilidade de que se eu perder o meu emprego, eu vou ter outra oportunidade. O risco de ficar desempregado não é algo assustador. E um lugar onde o preço das coisas seja algo que esteja dentro do que a gente pode pagar. Então, o preço da comida, do gás de cozinha, do combustível. Como é que funciona a inflação? Vamos começar por ali. Será que é fruto da vontade de alguém, a pessoinha que está lá sentada na cadeira da presidência da República, ou será que é consequência de um processo que envolve várias coisas? Então, para explicar isso, vamos pegar algo bem cotidiano, bem fácil. A gente vai no açougue, nós e mais 9 pessoas, chegamos lá em 10. Cada um quer 1 quilo de carne. E o açougueiro tem 20 quilos de carne para oferecer. Ele sabe que ele vai vender menos do que ele gostaria, vai sobrar ali carne no seu açougue. Então, o que ele vai fazer para despertar o interesse das pessoas para que levem um pouco mais? Ele vai diminuir o preço, porque tem muita oferta de carne e pouca gente querendo comprar. Se ao contrário, chega as mesmas 10 pessoas no açougue, mas ele não tem 20 quilos, ele tem só 1 quilo de carne. O preço desse quilo, ele vai deixar barato como estava quando ele tinha bastante carne, ou ele vai aumentar porque tem muita gente que quer. Então, infelizmente, ele vai ter que aumentar para poder classificar um pouco. Aquele que puder pagar vai levar. É assim que funciona num país. E o que nós enfrentamos nos últimos quase 4 anos, que não teve par na história recente do mundo, pandemia, crise hídrica pior dos últimos 100 anos e a guerra na Europa, a guerra na Ucrânia, ali no leste europeu, tem exatamente o mesmo efeito. Vamos ver, pandemia. Fecha tudo, fica em casa, a economia a gente vê depois. Não era assim o discurso? Então, quando as pessoas param de trabalhar, param de produzir, os produtos param de ir para as prateleiras. Então, quando tem menos produto, o que acontece? O preço sobe. A crise hídrica é a mesma coisa, safras quebradas, né? Safras desperdiçadas, perdidas, redução da oferta. A guerra lá na Ucrânia. O que acontece? Mesma coisa, em função da guerra, paralisação das trocas, do comércio, muitos produtos deixaram de ser ofertados, o preço subiu. Nós, que embora temos bastante petróleo, não temos a capacidade de refinar esse petróleo, refinaria, refino para o produto final que a gente precisa consumir. Então, a gente precisa importar parte do diesel da Europa, que aumentou de preço. Por quê? A Rússia, em resposta às sanções que a Europa infligiu à Rússia, cortou boa parte do fornecimento de gás, agora cortou totalmente, então a Europa teve que ir para uma fonte alternativa de combustível. Qual é a fonte? O diesel. Então, maior demanda, menos produto, subiu o preço, e a gente está comprando esse preço, esse diesel.
né? Então, veja só como o mecanismo é complexo. Claro que a competência da pessoa que está no governo, da equipe que está no governo, impacta. Tanto é que o Brasil fez o seu dever de casa e está se saindo melhor do que as maiores economias do planeta Terra. Então, o que o Brasil fez? Fechou o ralo da corrupção. Sabe um tanque? Tanque de cozinha, tanque de lavanderia? Que a gente deixa a torneira aberta e se não fechar o ralo, a água vai embora. É os desvios. O dinheiro que estava sendo, durante esses últimos 16 anos, especialmente nos 14 primeiros, desviado pela corrupção. Esse governo fechou o ralo da corrupção, o dinheiro subiu, assim como o recurso subiu, assim como sobe a água do tanque. Subiu os recursos, diminuiu os impostos e aumentou a arrecadação, porque estimula as pessoas a trabalharem e não se preocuparem, né, com sonegação de impostos, porque os impostos foram reduzidos. E dessa forma conseguiu distribuir o Auxílio Brasil, que foi fundamental, porque o povo em casa, sem poder trabalhar, com fome, se não tivesse dinheiro, ia para a rua. Ia para a rua pedir, ia para a rua, de repente, ameaçar com violência, saquear, porque os filhos estão em casa passando fome. Então, desta forma, conseguiu gerar recursos sem ter que pedir emprestado, porque essa é uma outra forma, como, por exemplo, a nossa vizinha argentina aqui adotou, não é? Vamos tabelar os preços, vamos proibir a exportação, a venda para outros países do alimento para sobrar para o mercado interno. Só que essa é uma maneira artificial de tentar conter o que é incontrolável, porque esse processo que a gente descreveu, das trocas, da oferta, ele continua existindo. Então, uma hora isso daí explode, como explodiu, e hoje eles estão com a inflação em quase 100%. Falta dinheiro, tem que pedir emprestado. Quando a gente pede dinheiro emprestado para o nosso vizinho, ele dá de bom grado ou ele vai cobrar juro? Então, pedir dinheiro emprestado significa aumentar endividamento, pagar juros, juro e inflação. Entende? Como tem que ter responsabilidade, é verdade com responsabilidade. E isso nós vimos nesses últimos quase 4 anos. Enquanto que esse partido, que já esteve no poder, que teve sua chance, volta agora dizendo que vai ser a solução. Não entendo isso, porque teve sua chance e não fez. Promete que todo mundo vai comer picanha, só que lá em 2003, segundo ano do primeiro governo do ex-presidente ou ex-presidiário, como queiram, a carne, que hoje ele promete que todo mundo vai poder comer picanha, subiu 25%. E nós não tivemos metade das crises que nós passamos nos últimos quase 4 anos. Notícia de 2008, a carne tinha subido 72%. Então, tá aí para quem quiser se deixar enganar ou não, né? Doces mentiras ou verdades com responsabilidade. Vamos lá agora para o segundo ponto, emprego. Primeira coisa, quem que gera emprego? É a iniciativa privada, é o empreendedor, é o indivíduo que coloca o dinheiro que tem, o seu tempo, muitas vezes a sua saúde, arrisca tudo para abrir uma empresa e gerar emprego, ou é o poder público? Pensa você, onde é que você trabalha? Uma farmácia, você trabalha numa empresa de construção civil, você trabalha numa indústria frigorífica, você trabalha na indústria têxtil, você trabalha no comércio? Quem é o dono do lugar onde você trabalha? Muito provavelmente a maioria de nós trabalhamos na iniciativa privada. Esses que são vistos como os lobos maus e não como os burros que puxam a carroça. Não é? O Estado, quando ele se mete a administrar empresas, mais não vira do que fonte de recursos, desvio de verbas para atender a esse projeto de poder, financiar a campanha, troca de favores, cabide de emprego para poder agraciar os que lhe fazem pares. Então, esse é o primeiro ponto. Quem gera riqueza dentro de um estado, dentro de um país, é a iniciativa privada, é o empreendedor. Então, a gente precisa gerar um ambiente que seja atrativo, que estimule essa pessoa que tem essa vontade de investir e de se arriscar para que as pessoas tenham emprego, que eles façam. Então, vamos pensar assim, de novo, uma comparação bem fácil. Você tem um amigo que você conhece, você sabe que gasta mais do que ganha, ganha 100, gasta 150, que dorme com uma ideia, amanhece com outra, e ele te pede dinheiro emprestado para abrir um mercadinho no bairro.
Você vai emprestar? Porque ele te inspira confiança? Porque você pensa assim, ah, não, ele vai mudar, não, vamos lá, vamos arriscar, ele vai pagar sim, eu sou de fé. Ou você diz assim, poxa vida, ele dorme com uma ideia, amanhece com outra, eu não sei nunca o que ele está pensando e eu sei que gasta mais do que tem. Eu não tenho segurança nenhuma para emprestar para ele. Então você não vai emprestar. Com os países é a mesma coisa, para as pessoas botarem dinheiro aqui dentro, para as pessoas investirem, abrirem suas empresas e a gente ter trabalho, é preciso que a gente tenha segurança. Vocês já ouviram falar sobre o risco Brasil? É assim, os países têm lá a sua classificação de risco e as pessoas, os investidores olham para ver se vão botar o dinheiro ou não. Por exemplo, hoje, o risco da Ucrânia, que é um país em guerra, é 1.800 pontos. O da Argentina, governado por um governo populista de esquerda que apoia o candidato da esquerda aqui no Brasil e que, por sua vez, o apoia também, o risco da Argentina é 2.400, ou seja, é menos arriscado investir na Ucrânia, que tem guerra, do que na Argentina, sob um governo populista de esquerda, que leva doces mentiras e não verdades responsáveis. Então, o que é necessário para gerar esse ambiente propício para que as pessoas invistam e os empregos aconteçam? Ter responsabilidade, não gastar mais do que ganha. A redução de impostos, menos burocracia. Gente, antes, para abrir uma empresa, era um parto, uma novela. A gente levava muitas vezes meses. Hoje, em 3 dias, se abre uma empresa aberta, é porta aberta, empregos disponíveis. Vejam só, é menos Estado nas costas, no cangote do trabalhador e mais possibilidade, liberdade para empreender. Não é? E qual é a proposta do governo que se coloca à disposição, do PT, que já esteve no governo durante muitos anos e não fez, agora está dizendo que vai fazer, é fazer tudo o contrário. Eliminar o teto de gasto, ou seja, o governo pode pagar, gastar o que quiser. Isso significa endividamento. Endividamento é juro, juro é inflação, não é? Mais impostos, mais Estado, mais burocracia, mais leis, mais engessamento. Então, tudo que não estimula, tudo que deixa o investidor com medo de investir, assim como você não quer investir naquele teu amigo que você conhece, que sabe que é responsável e que gasta mais do que tem. Então, é isso. Conclusão da ópera. Isso que a gente não falou nas questões morais, né? Porque enquanto a gente está lá trabalhando o dia inteiro, chega em casa, toma um banho, come alguma coisa, encaminha as crianças, nem tem tempo de perguntar como é que foram na escola. Lá na escola, esse pensamento das pessoas que apoiam o Partido dos Trabalhadores é, por exemplo, banheiro unissex. Então tá lá tua menina que tem 6, 7, 8 anos frequentando o mesmo banheiro que meninos. Né? Sexualização precoce das nossas crianças, perseguição aos cristãos. A gente está vendo isso na Nicarágua, não estou falando da minha boca. Padres e freiras presos. Nosso governo ofereceu asilo para que venham para cá, né? Legalização das drogas, meu Deus, quem tem ou conhece algum amigo, parente, vizinho que sofre com o vício das drogas, sabe que ele ceifa vidas e arrasa famílias, e a proposta deles é legalizar. O presidente da Colômbia, que apoia o Lula e que o Lula o apoia, foi na ONU defender a legalização da cocaína. Então, a gente falou aqui em inflação e emprego, certo? Mas tem todas essas outras questões que são de suma importância. Então, nós temos duas alternativas: manter esse ciclo virtuoso que se coloca como possibilidade e retroceder aquilo que já fracassou, tanto no nosso país quanto aqui nos nossos vizinhos. Então, é como se a gente estivesse vendo todos os nossos vizinhos assim, uma enchente gigantesca se aproximando, porque a situação não está boa em lugar nenhum no mundo, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, nem na Ásia, e tá todo mundo ali em umas canoas furadas, a gente está vendo, e estão aqui do nosso lado, a gente está vendo que os nossos vizinhos estão afundando, e chega alguém e diz assim, eu tenho essa canoa também, quer vir aqui? Pula aqui que eu vou te salvar. A gente vai pular numa canoa furada para afundar? É preciso que a gente pare e pense sobre isso. Porque se colocam como salvação, e eu pergunto, salvação de quê, se a gente está no caminho certo? Será que não é a salvação deles mesmos? Então, meus queridos, eu peço a Deus e a Jesus que nos ilumine, que nos inspire.
para que nós façamos a escolha certa, para que nós possamos continuar na consolidação deste projeto de governo que se iniciou em 2018, porque será o começo de um novo tempo, de prosperidade e de respeito a Deus, pátria, família e liberdade. Forte abraço, fiquem com Deus, que Jesus nos abençoe.